Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus outra vez. Estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12 do dia 23 de junho de 2024. Para aqueles que estavam esperando esta aula, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e que você possa compartilhar com alguém que também precisa, tá certo? Vamos avivar a Escola Bíblica em nome de Jesus. O tema da lição de hoje é a bendita esperança, a marca do cristão, né? Espero que você esteja acompanhando aí. Nessa tela dividida comigo, nós temos aí o textuário da lição, que o textuário está em Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, com letra minúscula, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para aqueles que são testemunhas de Jeová, já está implícito aqui que Deus e Jesus é, sim, a mesma pessoa, né? Verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, a esperança cristã é aquilo que segura, que lhe prende. Âncora aqui, citado pelo pastor Osiel, não tem a ver com preso a uma coisa, mas tem a ver com fixo, seguro, enérgico, firme, né? A nossa esperança do aparecimento de Cristo é uma coisa firme, que apesar dos dissabores da vida, né, do labor que nós temos em vida, nesta vida aqui, nós não perdemos a fé nem a esperança no nosso único Deus e Salvador, Jesus o Cristo, certo? Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, bem curto, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, tá? É bom você prestar atenção, porque não está escrito aí a esperança que será revelada, mas está escrito a esperança que em nós, tá? Essa glória que em nós será revelada. Então, a nossa esperança é que esta glória que Cristo nos promete, ela será revelada em nós. Lógico que está falando sobre o arrebatamento da igreja, a transformação do nosso corpo, glorioso como Cristo nos prometeu. Porque se nós sofremos na carne, nós também receberemos na nossa carne o galardão pelo sofrimento prestado a Cristo. Porque o sofrimento é um serviço. Se você não sabe, passe a relembrar aí, né? Passe a aprender a palavra de Deus, porque o sofrimento de um servo é um serviço ao reino, tá bom? O servo está ao serviço do reino. Então, quando ele sofre, aquilo faz parte da sua chamada de servo. Então, de repente, você está passando por alguma dor e pergunta a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Você não deve perguntar isso, não, irmão. Você tem, a não ser que você seja um crente meia boca, que esteja fazendo alguma coisa de errado, e aí gera dúvida na sua mente. Mas será que não é por causa disto que eu estou passando por isso? Não é? Será que não é porque eu estou dando brecha? Mas se você é um crente em Deus, firme com Cristo, não se pergunta assim. Pelo contrário, você sabe que tudo que você faz está nas mãos de Deus e que Ele tem o controle da sua vida e que você está conduzindo sua própria jornada de fé, seguindo a Cristo. Então, você não pergunta por quê. E nem é para perguntar também para quê. Porque se você é crente, você sabe para que está servindo a Deus. Principalmente para se salvar. E os demais, se assim quiserem lhe ouvir, seguir o mesmo caminho. Então, não se pergunta por quê nem para que estou passando por isso. O cristão aceita as dores da vida. Porque quando ele aceitou a Cristo, ele aceitou carregar uma cruz, um fardo e um jugo.
Então são três coisas. Você já tem suas dificuldades da vida, você ainda assumir a responsabilidade de carregar uma cruz, um fardo e um jugo, tá bom? Então, em nós, Cristo em nós, na nossa carne, revelará, né, a glória dele em nós. O que nós, esse sofrimento todo que nós passamos na nossa carne, ele terá um fim. E este fim será um fim tão glorioso que nós haveremos de receber galardões ainda por isto. Olha que maravilha. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tá? E porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, né? Quer dizer, a criação ficou sujeita a esses problemas espirituais, a criação ficou sujeita à queda por causa do primeiro homem que caiu, sujeitando assim todo o restante da criação. Então, disse Paulo aqui mesmo em Romanos, ele disse que Deus pegou todo mundo, colocou debaixo da misericórdia, para que a graça cobrisse, passasse por cima de todos os pecados. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, Cristo agora sujeita o seu favor sobre aqueles filhos que um dia estiveram nos pecados, nos deleites, né? Na esperança de que, versículo 21, também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí você vai perguntar, mas nós já somos livres? Mas aqui está falando do corpo carnal. Só seremos livres de pecar quando nosso corpo for transformado. Lembra de 1 Coríntios 15, 53 a seguir? Isto que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é carnal se revestirá de espiritual. Então, naquele dia, no dia do aparecimento da glória de Jesus Cristo, nós seremos transformados e nosso corpo receberá características do mesmo corpo que Jesus tem, tá certo? Então não haverá mais necessidade de pecar, porque nós não poderemos mais errar. Tá? Não teremos mais liberdade de escolha, porque não haverá mal para escolher entre o mal e o bem. Tá bom? E falei outra aula aqui que não existe livre-arbítrio, expliquei por quê, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quer dizer, do dia que Adão pecou, caiu, que ele deu o vacilo dele, veio Caim e feriu a terra, matando seu irmão Abel. A partir daquele dia, a terra começou a gemer. Toda a criação de Deus começou a gemer, né, com os dores de parto até agora, né? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, primícia do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo escolheu uma igreja, escolheu aqueles 12, depois o próprio Espírito Santo, mas agora na pessoa física, não mais em Cristo, ele decide se revelar para o povo no dia de Pentecostes com uma ação espiritual maior do que a primeira. Na primeira vez Jesus sopra dentro deles, eles recebem o Espírito. Lá no livro de João, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, depois da ressurreição de Cristo. E agora, no dia de Pentecostes, cumpre-se a profecia, pelo menos a metade do que Joel disse, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, né? Então toda a carne recebe ali uma alusão, um sopro, uma amenização, né, do sofrimento humano. Mas ainda não é a adoção espiritual, porque nós somos adotados por Cristo, mas é nos dado uma coroa para que nós cheguemos lá no final da nossa vida com essa coroa na mão. Então, apesar de eu ser salvo, de eu já ser adotado, de eu já estar com o carimbo espiritual na cruz, se eu não chegar até o final da carreira, eu não recebo a adoção do corpo. Por isso que quem for fiel até a morte, este será salvo. É isto que a Bíblia diz.
E eu sei que ali o texto fala sobre a grande tribulação e tal, mas encaixa-se aqui pelo fato do seguinte: se nós formos fiéis somente naquilo que nós queremos ser, ou por algum tempo, então, meu irmão, nós estaremos sendo pessoas hipócritas, mentirosos, e nós não estaremos fazendo a vontade de Deus e não chegaremos ao céu, porque estamos servindo ao nosso próprio bucho, nosso próprio deleite. Então, ainda não fomos redimidos totalmente. A nossa redenção da alma já foi. Nós já somos redimidos do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso corpo infeliz aqui ainda tem características do velho homem, ainda tem. Ele ainda pode receber do ambiente externo informações que podem me derrubar todos os dias. É assim ou não é? Ou não acontece com você? Né? Aí agora o apóstolo Paulo vai e corta, porque em esperança somos salvos. Quer dizer, no corpo ainda não aconteceu, mas há algo dentro de mim me dizendo, que é o Espírito Santo próprio, né? E a convicção que eu tenho é tão grande de que em breve o meu corpo será transformado. Então eu já sou salvo pela convicção da esperança que ainda vai se manifestar. É o que Jesus disse a Tomé: Tomé, você duvidou. Você duvidou. Bem-aventurado será aquela pessoa que não vê, mas ela crê. Então seja crente e não um incrédulo. E lógico que Jesus estava falando sobre nós, né? Que nós desejaríamos ver o que eles viram, mas nós não conseguimos ver porque nós já estamos muito longe deles, não é verdade? Então você que é professor, quando você fizer a leitura, deve lembrar de explicar o texto, o contexto, para que você possa entrar na lição e o aluno ele possa ter uma dimensão espiritual do que está acontecendo ali, do que é que vai ser explicado, tá certo? Porque o texto é completo, a palavra é completa, mas o autor da lição ele vai fazer um recorte no tempo e no espaço para encaixar o tema central da lição, tá certo? Então você vai aprender um pouco mais isso na aula para professores, tá? Beleza? Então segura lá a parte B do versículo, porque em esperança somos salvos. Aí tem um ponto, acabou. É ponto, é continuativo, mas acabou o contexto. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui precisaria de uma aula para eu explicar o que é esperança, né, o significado da palavra e tal. Como não sou eu o doutrinador de vocês, o ensinador de vocês, estou apenas dando um ponto aqui para ajudar vocês na EBD, principalmente aqueles que não têm e os que têm dificuldade de ensinar, tá bom? Não dá tempo para eu explicar tudo isso aqui. Então vamos para o foco da nossa lição, tá bom? Nossa lição aqui, introdução. Vocês já sabem que eu gosto de ler praticamente o tópico inteiro e depois vir explicando, né? Já é uma opção para você. Tenta fazer isso uma vez ou outra, para ver se você se encaixa também, igual a mim aí nessa questão, né? Talvez você se encaixe. E aí de repente você muda até a sua oratória, a sua forma de ver os textos, né? Desde quando o crente nasce de novo e ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Pedro fala isso, né? 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 21. E é aí também que Pedro explica que nós temos que... Qualquer um que perguntar acerca da nossa esperança, nós temos que dizer na lata, como diz o outro, né? Nós temos que saber o porquê da nossa esperança, a motivação. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar por causa ou pela causa do seu reino. Reino ali ficou com letra minúscula, viu? Tem que ser letra maiúscula, porque a causa do reino não é o reino da terra, é o reino de Deus. Então tem que ser letra maiúscula. Assim, a lição dessa semana
tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então o propósito é ensinar um pouco sobre a esperança, né? Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, né? De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que não se fundamenta ao que se vê, né? Que se fundamenta ao que se não vê, né? Mas nos remete ao futuro, né? Aponta então para o futuro, não para o passado, não para o que eu estou vendo naquele momento. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve, né, que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória. Olha que coisa tremenda, né? A esperança da glória. E eu acho esse tema propício aos dias atuais pelo seguinte: muita gente perdeu essa esperança, né? E a esperança nossa, né? Quer dizer, os textos estão aí claros, você tem que ler os textos todos para você explicar, né? Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, se alguém lhe perguntar o que é esperança, né? Aí você vai dizer assim: olha, a esperança é um ponto firme no horizonte, onde eu fixo aquele alvo e eu corro em direção àquele alvo e eu não paro por nada. Mas onde está o alvo? Não, ele está ali. E por que eu não estou vendo? Não, porque é uma esperança. Se você estivesse vendo aquele ponto, não seria esperança. E seria o quê? Uma coisa visível? Seria o quê? Imagine Abraão, quando ele olhasse para o monte, em Gênesis, quando Deus diz a ele: sacrifica para mim o teu filho Isaque. É um teste, né? Uma prova, né? Deus está falando para ele. E ele sobe. Se ele de cá de baixo do monte, ele visse o carneiro amarrado pelo chifre, ele seria o pai da fé? Não. Mas ele olha para cima do monte e não vê nada. E depois de 3 dias de caminhada, quando ele olha para cima, ele olha para baixo, para os seus servos. Veja que é a importância de olhar para cima primeiro. Primeiro ele olha para cima, depois, está acompanhando? Depois ele olha para baixo para os seus servos e diz: fiquem aqui, os servos, que eu e o menino, ou a colocação correta, o menino e eu iremos subir para adorar, e havendo adorado, nós retornaremos. Mas peraí, Deus disse que era para matar o menino. Aí a carta aos Hebreus, o autor escreve o seguinte: que ele entregou o seu filho para Deus em sacrifício e Deus não permitiu, porque Deus sabia que Abraão confiava tanto nele que, mesmo se o menino morresse, ele sacrificasse o menino, que Deus não quer isso, não queria, não vai querer nunca. Antropofagia, Deus odeia, na verdade Deus abomina esse pecado. Mesmo se ele morresse, chegasse a matar o seu filho, Deus era poderoso para o fazer ressuscitar, para cumprir o que o próprio Deus disse: deste menino eu lhe darei uma grande descendência. Está entendendo a situação? Então, o que é uma esperança? A esperança é esse ponto no horizonte, é olhar para cima do alvo e não ver cordeiro nenhum, não ver nada, mas dizer assim: o Senhor proverá. Tá bom? Então, de repente, você tem uma conta para pagar, uma dívida aí exorbitante, um negócio que está lhe assombrando. Meu irmão, deite e durma. E descanse. E coloque o celular para despertar, para não acordar tarde. Vai dormir, vai descansar, meu irmão. Descanso do Senhor. Irmão, eu estou trabalhando, estou correndo atrás e eu acho que agora é só Deus. Pronto, que maravilha, chegou no ponto certo. Se agora é só Deus, então, meu irmão, está na mão certa. Na sua mão vai dar errado, mas na mão de Deus
Vai dar certo. Então a esperança é isso. Deita, durma, descansa. Meu pai, onde é que está o cordeiro? Meu filho, fique tranquilo. Deus proverá para si. A obra não é de Deus? Então pronto. Mas irmão, você está desempregado. Mas irmão, você está passando por isso, está passando por aquilo. Onde está a esperança da sua fé, irmão? Mas minha fé não está pautada nas coisas que eu posso pegar. Eu tenho que acreditar que aquele período em que eu estou desempregado faz parte da minha jornada para chegar no alvo. Quando eu chegar no tempo de trabalhar ou não, fará parte da minha caminhada para chegar ao alvo. Deus não vai me dar, a não ser que eu insista demais, tá? E para a forma de teste, Deus permita. Mas Deus não vai me dar, Deus não quer me dar. Não é da natureza de Deus querer me dar algo que me tire o alvo. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Você aceita Jesus como Salvador, como diz a introdução aqui. E aí você recebe na sua mão uma coroa e um mandamento: seja fiel até o fim. E de repente você começa a trabalhar. Vou dar só um exemplo: numa certa empresa, num certo lugar, e esquece do culto, esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece do pastor, esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, porque você não está indo para a igreja, você não está orando. Escola bíblica nunca mais. Quer dizer, quando você estava desempregado, você tinha tempo para todas essas coisas. Mas espera aí, será que você tinha tempo para todas essas coisas? Ou esse tempo você estava usando para pedir a Deus aquela porta que se lhe abriu? Então lhes abriu a porta e agora você sumiu do evangelho. Então agora você ficou apenas com o trabalho, né? O banquete espiritual que Deus planejou para você, você não quer. Então o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa perdeu a esperança. Ela perdeu o foco, ela perdeu o alvo. Ela já não sabe mais o que é uma esperança da glória e o que não é. Esta pessoa, ela acabou desviando-se do alvo. Mas ela vai continuar ali na igreja quando der tempo ela ir, porque agora ela tem um trabalho, ela tem um emprego. Este emprego está afastando ela do alvo. A culpa não é do emprego, é que o que ela recebeu ela não sabe administrar. Não sabe administrar o tempo, não sabe administrar a hora, o espaço, não sabe administrar o que Deus lhe deu. E qual é o resultado disso? O resultado é que uma pessoa assim, ela vai começar a viver apenas pela esperança que é visível. Ela vai começar a olhar agora apenas para as coisas que são materiais. E vai chegar um dia em que tudo o que for espiritual para ela não presta. Tudo o que for de pregação na igreja para conserto, para mudança, para ela serve como indireta. Então esta pessoa passou a viver uma vida de que ele é quem provém em tudo. Porque eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, eu tenho que manter minha família, eu tenho que fazer isso, eu. E lá se vai o irmão do eu. Tá entendendo a situação? Diferente de alguém que tem a esperança em Cristo, de que entregou sua vida a Deus, e nas suas orações, ele pede para que lhe Deus provenha, que Deus lhe dê a provisão, mas que lhe dê também o escape dos erros espirituais. Tá entendendo? Ele vai receber uma porta aberta, mas ele vai receber a capacitação de Deus para que ele possa continuar trabalhando, mantendo sua casa e servindo a Deus. Do contrário, este trabalho que ele conseguiu não foi Deus que enviou para ele, ou pelo menos não foi da vontade de Deus que este irmão tivesse aquele tipo de trabalho naquele exato momento. Os irmãos estão compreendendo a situação? Então, com isso eu não estou dizendo que a pessoa não deve trabalhar, muito pelo contrário, te vira. Carrega a tua cruz, você arrumou família, se vire. Tá certo? Então, é isto. Mas, veja bem, se você não souber administrar a sua vida espiritual,
você vai se tornar um desses ditos cujos que eu acabei de citar aqui. Uma pessoa que a esperança que ele tem é somente aquela que vê. Então o apóstolo Paulo já deixou aí bem certo que isso não é esperança de forma nenhuma. Certo? Sobre o tópico 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas paulinas, né? Apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. A esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu até mencionei isso aqui, né? A esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 Coríntios 13, né? Muita gente fala sobre o amor, tá? E bem pontuado aqui pelo pastor Uziel, que Deus abençoe a vida dele, que a esperança não é um dom, tá bom? Você lê, por exemplo, 1 Coríntios 13, tá? 1 Coríntios 13, quando você lê 1 Coríntios 13, você sabe o que está escrito em 1 Coríntios 13, né? O amor, isso, o amor aqui, no caso algumas traduções tá a caridade, a caridade, a caridade. No final ele explica, olha, desses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, ou o que sobrevive, o que fica até o final, é o amor. Mas ali não são dons, porque o amor não é um dom. O amor é uma virtude, tá certo? O amor como dom é o amor salvífico, porque Deus amou o mundo da maneira que deu. Pronto, o dom é esse. Cristo é quem tem esse dom de amar. É Ele que trouxe esse dom do amor, impregnado no coração daquele que crê na salvação. Então, foi dada aos homens a graça, ele recebe a graça. Junto com a graça de Deus, ele recebe a esperança da vida eterna. Então, quem mantém essa chama acesa sou eu. Então não é um dom, é uma virtude. O que é isso? É um fruto que eu preciso trabalhar nele para que ele exerça uma função espiritual sobre mim. É como se você comprasse um queijo e uma faca. Eu vou lhe explicar a expressão faca e queijo na mão para você entender. Você compra o queijo e uma faca e você deixa lá em cima e alguém lhe pede um queijo e você diz, rapaz, tá aqui em cima o queijo e a faca, corte o queijo, me dê. Não, mas é o seguinte, é que a faca tá cega, ela não corta nem o queijo. Não corta o queijo, não. Você tá com a faca e o queijo, mas você não tem como partir, porque a ferramenta que você tem, ela é feita para aquilo, mas ela não consegue exercer a função que ela foi feita. Os irmãos estão entendendo? Poderia usar qualquer outra alusão aqui. Por exemplo, um carro que está sem combustível. Você monta no carro, você e sua família, e aí vamos lá, vamos. Quando você bate a chave, não liga. Mas não é feito para funcionar. Mas está faltando um elemento aí que o carro não vai lhe levar a lugar algum sem aquilo que motiva o carro a conduzir a pessoa para algum lugar. O carro tem uma série de fatores, mecanismos e tal, e tudo está prontinho, mas falta o combustível, aquilo que dá combustão, o que queima. Tá bom? E o que queima na vida do crente é a esperança. Mas essa esperança você tem que acordar pela manhã, amanhã, com ela erguida na sua alma, com o peito pulsando, pulando, saltando de alegria, tá? Com o coração queimando, esperando a vinda de Cristo. Se não for assim, meu filho, tu já morreu no evangelho faz tempo. Tu é desviado dentro da igreja. Se você não tem esperança de que Cristo vem te buscar hoje, meu irmão, tem que aceitar Jesus de novo, meu irmão, e se batizar,
no Espírito, sabe? Não batismo nas águas já foi, mas receber aquele batismo com convicção. É o que o apóstolo Paulo fala, batizados em Cristo. Quer dizer, é pegar aquele símbolo que você fez lá no dia das águas e atrelar o seu coração. Dizer, ó, já morri, agora eu quero viver. Tá entendendo, irmão? Então é isto. Então, essa esperança que é nos dada aqui é uma virtude, né? 1 Coríntios 13. Muito bem colocado aqui pelo pastor Ziel. Então, você que é professor tem que explicar isso para os seus alunos. Amor não é dom. O amor é uma virtude. E por ser uma virtude, é diferente de dom, é um fruto do Espírito, tá certo? Lá em Gálatas 5, presta atenção. O fruto do Espírito tem todas aquelas cascas ali. Então, tópico 3. Deus é o autor da esperança, né? Então, nós temos o primeiro subtópico, o segundo subtópico, o terceiro subtópico aqui. Bem na sua tela aí. Deus é o autor, né, da esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento de Cristo Jesus, que foi citado no início, né? De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta em Romanos 15:13, né? E aos Hebreus também, né? Logo por meio dessa viva, aos Hebreus, que eu digo, a carta aos Hebreus, não estou dizendo que é Paulo que escreveu não, viu? É anônima. Logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a igreja de Corinto, ou a igreja de Cristo, né? Que a igreja que Paulo está falando de Corinto, né? A igreja de Cristo nunca sucumbiu a ele, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Meus irmãos, quando você vir, quando você olhar, quando você observar esta ladainha deste povo que fica o tempo todo na igreja falando sobre fraqueza espiritual, porque eu sou fraco, porque eu já pensei em desistir, não foi uma vez só. Sabe, aquela presepada que o povo fica, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Aí ele vai falar que é mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá, andar como andarilho por aí. Às vezes a porta se fecha, quer dizer, a porta fechou-se, o cara deixou de viver o seu eu para viver a vida de Cristo que Cristo projetou para ele. Aí todas as coisas se fecharam porque é o plano de salvação na vida daquela pessoa, especificamente daquela. Envolve ele perder alguma coisa. Então o que é que ele faz? Ele abandona Cristo, abandona a casa, abandona a família, sai como andarilho por aí. E no final ainda diz: é adorar quando Deus não responde. Como? No início da música ele diz que ele foi embora. É Deus que não respondeu a ele, ou ele não estava ali para escutar a resposta? Ou a resposta de Deus para ele não é aquilo que ele gostou? Tá entendendo? Isso não é esperança, irmão. Essas pregações que você vê hoje, de ludibriação, de conversa fiada, que só fala sobre a terra, não tem nada do céu, não é esperança. Uma pregação que não fala sobre a mudança de vida, regeneração, transformação, salvação e céu, não é pregação. Tá certo? Se lhe derem lá o texto da mulher do fluxo de sangue para você pregar, você tem que explicar. A tua fé te salvou. Não tem que ficar encebando, meu irmão, em conversa fiada. Não, porque Deus vai tocar em tu? É porque você não tocou diferente ainda? Não, mas e se Deus não quiser que você toque? E se Deus quiser que você morra com esse fluxo de sangue, deixa de ser esperança? Tá entendendo? Se Jesus não chegasse naquele tanque lá de Betesda, o homem ia ficar ali 39 anos, 40 anos, 50, ia morrer ali. Eu lhe digo, e os outros que estavam lá? Por que Jesus não curou todo mundo? Porque ele não quis. Tá entendendo? Tem coisa que Deus não quer fazer. E aí você vai perder a esperança por causa disso? Então sua esperança é fútil.
A esperança do povo hoje está pautada no que comer, o que beber e o que vestir. Exatamente o oposto do que o Cristo, nosso Senhor, nos disse. Não se preocupe com essas besteiras, porque isso aí Deus já dá a qualquer um. No sentido literal, Deus dá a qualquer um. Veja, Deus dá os animais, aves dos céus. Deus dá as plantas, lírio do campo. Deus dá o ímpio. Não nos dará essas coisas. E o próprio Paulo, em Romanos 8, ele diz: não poupou nem o filho. Não nos dará essas outras coisas, quer dizer. E ele disse, Jesus disse em Mateus 10, né? 6,33 também, ele diz: olha, buscai antes o reino de Deus e sua justiça. E o restante, o resto, o acréscimo, será dado. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O que você precisa de quê? Comer, beber, vestir, trabalhar. Pronto, busca o reino de Deus. E no reino de Deus, você nessa nova vida de cristão, Deus lhe abrirá portas. E hoje eu estou sendo influenciado pelo Espírito a falar muito sobre portas aqui, né? E Jesus explica que na oração ali em secreto com Deus, Ele que vê tudo em secreto, lhe recompensará em público. Quer dizer, Ele tem provido tudo para você desde o dia em que você nasceu, quando você ainda era ignorante e estava no mundo. Agora você vem para o Evangelho e vai viver a mesma vida que você vivia lá fora, ou pior, apreensivo com o dia da manhã. Você tem que ter esperança em Cristo, irmão. Crer que Deus vai prover tudo na sua vida. Porque agora você entregou a sua mão no maior patrão que o mundo já teve. Tá entendendo? Você depositou a sua mão, a sua vida, a sua alma naquele Deus que é galardoador de todos os que o buscam e o amam e o temem. Tá entendendo a situação? Então veja bem, quando você vê esse povo em cima dos púlpitos, pregando uma falsa esperança terrena, carnal, e aí a Bíblia nos ensina que toda essa sabedoria humana é vil, é demoníaca, é diabólica, é satânica, é carnal, é animal, sabe? É bestial. A palavra correta ali é bestial. É demônio puro, irmão. Tá entendendo a situação? Então, mude esse ponto de vista. Explique isso para os seus alunos. E você que é aluno, preste atenção nisto. Porque um dia você pode ser um professor também. Você precisa explicar esse ponto. Tá certo? Essa esperança que as pessoas têm hoje. Veja bem. Alguém vai para a favela falar de Jesus, lá é morto. E aí? Onde é que fica essa esperança carnal desse povo? Que ele foi e não voltou. Se ele não tiver esperança da vida eterna, o trabalho que ele foi fazer na favela é fracasso. Os irmãos não vão querer, os outros não vão mais. Por quê? Porque foi um fracasso. Para a igreja primitiva, que o povo fala tanto dessa igreja primitiva, para a igreja que Cristo fundou, os recém-fundados ali, os eclésia, os que foram convocados para fora, que a palavra eclésia não é tirado para fora, não, é convocado. Foi chamado para fora. Os que foram chamados para fora, eles saíam do mundo, porque igreja é isso, é eclésia. Tirados não, chamado, convocado para fora. Os que foram convocados para fora do mundo, é um caminho sem volta. Entendeu? Eles vão permanecer no mundo físico, com os pés na terra, mas a alma deles esperando o arrebatamento da igreja, e quando Cristo aparecer em sua glória. Mas lhe digo, 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz que os primeiros a ser arrebatados é quem morreu. Prestou atenção? Veja, as pessoas falam muito sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E raramente você vê alguém pregando corretamente o que está escrito. Eles nunca disseram assim: rei, não se preocupe não que Deus vai me tirar da fornalha. Não senhor, não senhora, não senhor, meu jovem. Quando o rei diz assim, é por propósito, vocês realmente estão fazendo isso de propósito? Porque vocês não se dobram, porque vocês querem, é fofoca, como é isso aí? E ele responde grossamente: olha rei,
nós não precisamos lhe dar satisfação nenhuma. Quanto a essas coisas, não temos necessidade de lhe esclarecer. Ele explica, então tá beleza, na próxima vez que acontecer isto, vocês serão lançados numa fornalha se vocês não se dobrarem. Aí eles dizem, olha, rei, é o seguinte, não era pra gente responder, mas nós vamos lhe dar uma resposta. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, bem. Mas se Deus não nos quiser livrar da fornalha, nós não estamos nem aí. Tá entendendo? Eles estão ali prontos a morrer. Tá bom? Prontos a sofrer por amor ao Deus de Israel. Tá certo? E você hoje, tá pronto a sofrer por amor a Deus? Ou na primeira quizumba que acontece na igreja, você se desvia? Ah não, me olharam feio, eu não vou mais naquele grupo. Vai fazer uma falta tu naquele grupo. Mesmo tu acha que o céu é pra covarde, é? Anota aí pra você fazer uma pregação. O céu não é pra covarde. O céu é pra quem tem esperança de salvação. Vai dizer isso pra Estevão. Não, Estevão. Ih, coitado de Estevão, morreu, olha. Coitado de Estevão, nada. Quanto mais ele estava pregando, o rosto dele se transfigurava. Veja que ele vai crescendo o patamar espiritual. Estevão, cheio de fé do Espírito Santo, ele começa a pregar de Gênesis. Quando ele chega ali em Malaquias, ali em Zacarias, começam a apedrejar ele. Quando ele está morrendo, ele olha para cima. E aí que a esperança dele tem sentido. Ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. É a primeira vez na Bíblia em que Cristo fica em pé para receber um mártir, para receber um crente salvo. Salmo 116, 15. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Um crente quando morre aqui, Deus não fica triste, irmão. Tá certo? Tem aquela versão da Bíblia King James lá que aquilo é obra de engano. Doloroso é o Senhor ver morrer seus fiéis. Que conversa é essa, rapaz? Deus se alegra quando um justo chega no céu, porque há mais festa no céu para um pecador que se arrepende. Isso quer dizer que quando o justo chega lá, ele foi justificado por Cristo na terra, mas ele já foi pecador um dia. Então ele chega lá na condição de um pecador arrependido, por isso que tem festa. Tá entendendo o mistério? Vamos para o tópico 2 então. Eu espero que vocês estejam compreendendo. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Então a Bíblia aponta para o futuro, né? A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo, né? Para que tudo aquilo volte a ser perfeito como um dia foi perfeito. Equilibrado e harmônico. Olha aí, perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo, né? Isso que o apóstolo Paulo, ele menciona, né? Revela a partir da menção, né? Qual é a menção que ele faz? Abrange, né? Cosmicamente, né? Na morte de Cristo. Essa promessa originou-se no Éden, com o descendente da mulher que se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das escrituras sagradas, né? Então começa lá no Gênesis com a queda e ali mesmo no versículo 15, Gênesis 3, Deus já explica que haveria uma pessoa que haveria de remir as nações. É bom explicar esse texto aqui também sobre a questão Gênesis 3,15, quando está implícito ali no texto que este Cristo nascerá de uma semente, né, da mulher, né, de uma semente da mulher. Então, essa semente da mulher, você vai perceber que mulher não tem semente, né? Mulher não tem semente. A semente, né, que surge a palavra sêmen, da semente, ela parte do homem. Mas Deus vai fazer algo tão extraordinário em Maria que o ímen de Maria não será rompido como na forma natural de um homem, de fora para dentro,
como a Igreja Católica mesmo se apega a isso, né? De que Maria é virgem por natureza. Por isto, porque não houve, José não teve relação nenhuma com ela. Mas muito pelo contrário disto, quando ela aceita a esperança do Cristo nascer, quando ela diz, faça-se em mim segundo a sua vontade, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor, estou aqui para lhe obedecer, seja feito do jeito que você acabou de dizer, gera nela, naquele momento, uma esperança tão profunda, que se cumpre esta profecia alusiva de Gênesis 3,15, que é gerada uma semente dentro dela, e é brotado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse para ela, Gabriel, ele é um mensageiro, ele chega e diz para ela, não se preocupe, que nascerá de você virá do Espírito Santo. E quando José tenta abandoná-la, aparece um anjo para ele e diz, não faça isso. Assuma a responsabilidade, porque aquele menino que vai nascer do ventre dela é o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa semente da mulher é isto. Da esperança de Maria nasce o Cristo. Tá bom? Só para você entender que mulher não tem semente e alguém sempre pergunta isso. Talvez você nunca nem tenha pensado nisso, né? Mas eu já estou adiantando para você aqui, tá bom? Então, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Quer dizer, o que vem pela frente é glorioso, é poderoso. Né? A doutrina das últimas coisas, escatologia, né? Estuda as coisas futuras. Muitos vêm com medo do futuro, né? Vivem com medo, né? Não olham para o futuro como se deve olhar, mas do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, né? Romanos 15. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável. Diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória, né? É o texto que nós lemos aí, né? Que há de se revelar em nós. Né? Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Olha, meus irmãos, não há um texto na Bíblia, uma palavra, sequer uma alusão de que não nos mostra uma esperança futura. Mesmo nos dias de mais trevas que os seres humanos já viveram à luz da Bíblia. Mas, mesmo assim, a Bíblia nos ensina que sempre há uma esperança. Você lê os livros da Bíblia, você percebe que sempre tem uma esperança. E não vai ser diferente conosco, né? Eu vou explicar isso já já. Por que uma doutrina de esperança? Né? A razão de termos a doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, na transformação dos que estiveram vivos, né? Os que estiverem vivos na ocasião de sua volta, né? O texto que eu citei para vocês. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, né? E entra aquele texto, né, da Bíblia, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, até o dia da consumação, né? Aí sobre o último tópico, né? Eu vou ler para a gente arrematar. Nossa esperança como âncora, né? Podemos descrever a âncora como uma peça de ferro pesada, né? Presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Foi o que eu expliquei, né? O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como a âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2,12 ele diz isso, né? Dessa forma trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há
no verbo haver, né? Existem diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança na astrologia, quiromancia, né? Dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, né? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser, né, de estar com Jesus, né? Daqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a vida seria de maneira iminente, né? A vinda de Cristo seria de maneira iminente, que seria naqueles dias mesmo. Isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a igreja, né, a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança firme, né, viva e firme. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, né, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Bom, pontuando, aqui foi a conclusão que eu li. A nossa esperança é o arrebatamento da igreja, sim ou não? Mas se todas as vezes que você estiver na igreja, uma picuinha, uma dificuldade, um problema, se toda vez que falarem mal de você, você ficar tristinho, porque não, falaram mal de mim, tô triste, oh meu Deus, eu queria estar aqui, mas eu queria que fosse bem recebido, que se você ficar com essa história aí de fraqueza, todos os dias caindo em pecado, você não vai alcançar a esperança eterna, meu irmão. Tá certo? Por isso que o alerta de Cristo para nós é permanecer firme até o fim. E como dito pelo pastor Uziel aqui nessa revista, essa esperança do aparecimento da glória requer que nós estejamos sempre firmes, santos, limpos e puros, perfeitos em obras, porque de Jesus disse: vereis que vocês são filhos de Deus quando fizeres as obras de meu Pai. Então, sede perfeito como Ele é. Então, os filhos só são filhos porque fazem a mesma obra característica do Pai. Por exemplo, quem mente é filho de quem? Do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, quem mente se torna filho do diabo. Veja, a característica de um cristão é falar a verdade. Quando eu falo a verdade, eu fui perfeito em minhas escolhas. Está entendendo o que é perfeição? Eu tenho ali a oportunidade de mentir para me ver livre daquele problema e de falar a verdade e carregar uma cruz por aquilo ali. Mas o que é que Jesus já me diz lá atrás? Que eu devo fazer o quê? Escolher a mentira ou carregar minha cruz? Está entendendo o que é carregar a cruz? Então eu vou e digo a verdade. E quem vai sofrer? Minha mãe? Não, quem vai sofrer sou eu. Por que eu vou sofrer? Porque eu escolhi carregar a cruz da verdade.
Então a bomba vai estourar comigo. O problema vai vir todo para mim. Mas foi isso que Jesus mandou fazer. Assuma a responsabilidade dos seus erros. Fale a verdade. Seja santo. Mas, irmão, e agora? Como é que eu vou viver assim? Mas é muito estreito, é muito difícil. Quem pode seguir um homem tão duro? Aí, como é que pode servir um homem tão desse? Seguir um homem com discurso tão duro? Aí Jesus pergunta a Pedro e aos discípulos: querei-vos vós também retirai-vos de mim? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra, as palavras de vida eterna? Quer dizer, as palavras de vida eterna incluíam: vinde a mim somente quem estiver cansado. Se você não cansou do mundo, não venha, porque só vai dar trabalho. Vinde a mim só os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sente aqui para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia, me siga, faça a minha vontade, faça a obra do meu Pai e me espere. São 8 coisas exigidas por Cristo para o seu seguidor. Só exigência, meu irmão. E olha que você não é hebreu, não é judeu. Se você fosse judeu, não tinha que guardar milhões de mandamentos da lei de Moisés. Você encontra um Cristo. E tudo que ele manda você fazer é: faça como eu. Seja meu imitador. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. É isso que Cristo manda os discípulos fazerem. A parte que lhe cabe. Então surge agora no século XXI, não sei como, nem porquê, um povo que acha que servir a Cristo é servir ao seu próprio bucho. Não tem esperança futura. Eles acham que Jesus é um garçom, onde ele bate o dedo: Jesus, vem aqui, Jesus. Eu já vi gente orando assim: pega ele, Jesus, toca ele. Age, Senhor, faz, Senhor. Eu digo: peraí, eu não aceito, Senhor. Vai lá, Jesus, agora. Eu disse: como é que é isso aí? Você está conversando com quem, rapaz? Não entendi. É você que manda Jesus ir lá e pegar? O que? Isso é um garçom? É um cachorro? É o quê? Vem, garçom, aqui, ligeiro, chega. Opa, isso não é oração não, meu irmão. Isso não é nem reza. Isso aí é conversa fiada. Isso você... irmão Noel, mas eu aprendi a orar assim. Pois aprendeu errado. Quem lhe ensinou errado. E quem lhe ensinou é burro, porque não leu sequer o texto único na Bíblia que Jesus falou sobre oração. Eu não vou dizer que a pessoa teve má fé. Não vou dizer isso. Não vou dizer que foi inspirado por Satanás. Eu vou ir mais abaixo um pouco. Eu vou dizer que a pessoa é burra. Porque a oração que Cristo ensina é o contrário. Jesus não ensina a pedir nada. Jesus ensina primeiro começar engrandecendo. Se colocando na qualidade de filho. Sim, e quem que obedece a quem? Pai nosso que estais nos céus. Primeiro, da glória. Segundo, das potestades. Terceiro, visível. Nos 3 céus, o Senhor que manda em tudo isso aí. A oração de Jesus começa dizendo: o Senhor que manda em tudo. E é meu Pai. Pronto. Se você entra numa oração dizendo que Ele é Pai, já está implícito aí que é tu, filho de Jesus, que tem que fazer a vontade dele, não ele a sua. Você já entra dizendo: eu não mereço. Você já entra como filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Você já entra ali fazendo como Jesus disse no Getsemane: Pai, se preciso, se possível, se tem um modo, se tem um jeito de ser outra pessoa no meu lugar, que vão. Mas se não tem jeito, não é possível passar de mim esse cálice para outra pessoa, para outrem, então seja feita segundo a minha vontade, que eu sou o filho, eu sou o filhinho querido do Senhor, eu sou o único filho que o Senhor tem, o Senhor vai fazer a minha vontade. Chega aqui agora, Jesus, e tira chega aqui agora, Deus, e tira esses sinais da hermartidrose,
porque o meu sangue está pingando. Age agora aqui, tira esse sofrimento de mim. É isso que ele diz? Não. Pelo contrário, ele diz, olha, seja feita segundo a sua vontade, não a minha. Porque eu sou filho. Filho aqui sou eu, estou aqui para fazer a sua vontade. Tá certo? Tem que fazer como o louvor daquela irmã lá. Eis-me aqui. Então me usa, eis-me aqui. Eu estou aqui à sua disposição, não o Senhor é para mim. Mas inverteram-se hoje os papéis. Por isso que o povo não tem esperança. Por isso que até a oração do povo hoje é errada, irmão. Será que a pessoa não está vendo ali na oração modelo do Pai Nosso que estás nos céus? Santificado seja o nome de Noel aqui, é? Santificado seja o teu nome. Começa assim, olha. O Senhor é santo, acima de todas as coisas. O que quer que aconteça, nada foge do seu controle. E tudo que o Senhor faz é bom, porque o Senhor não é mau, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Acabou. Se viver, se morrer, se crescer, se minguar, se cair, é a vontade dele, e ele é soberano e ele é santo. E quem vai reclamar? E aí ele já começa dizendo, seja feita a minha vontade de que eu estou orando, agora vem aqui, e pega ali, Jesus, toca aqui, vai não sei quem, cura não sei. Não, isso não é oração não, irmão. Não existe esse tipo de oração. Aqui agora, Senhor, age em nome... Não, isso não é oração. A oração é, se o Senhor quiser... Veja lá, Jesus sobe ao monte em Mateus capítulo 5. Faz o sermão de 3 dias e desce no capítulo 8. No capítulo 8, do capítulo 5 até 8 só tem uma cura. De um leproso. Porque só uma pessoa entendeu o que Jesus estava falando. E o que tinha de gente ali doente estava lotado. Mas depois da pancada que Jesus deu, sobre mudar, sobre ser manso, sobre amor, sobre perdão, sobre fruto do Espírito, aí só um entendeu e disse, olha, veio o leproso, prostrou-se aos seus pés, adorou quando ele vinha descendo do monte, Mateus 8 a seguir, e disse a Jesus, Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. Se o Senhor quiser, pode me limpar agora. Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse, eu quero, seja limpo. Oh glória, que maravilha. Como é lindo quando alguém entende o que é a vontade de Deus e a minha. Por isso que Tiago disse, vocês pedem muita coisa e não recebem. Porque pede para os seus próprios deleites. Vocês estão pedindo errado e não estão recebendo porque a oração está errada e o motivo pelo qual está orando também. Tá beleza? Se você está pedindo um carro a Deus, para Deus lhe dar um carro, para você pisar em quem não lhe deu carona, meu filho, tu não entendeu, foi nada. Certo? Então, preste atenção na oração da esperança que Cristo tem, ensinando os discípulos a orar, irmão. Se você aprender a orar, você vai ter esperança. Só não tem esperança quem não ora, quem não busca a Deus. Não estou falando de buscar a Deus por bens materiais, não, irmão. Porque o povo hoje vai para monte fazer campanha para pedir porta de emprego, para pedir envelope, para pedir dinheiro, para pedir namoro, casamento, BBB, caixa de fósforo. Isso está errado. Tudo isso está errado, irmão. Está tudo errado aí. Monte é o lugar onde Deus... O único lugar onde Deus desce, tá certo? E o homem sobe. Então... ali é o momento do encontro. Deus desce ao máximo, que é o topo do monte, e o homem sobe ao máximo, que é o topo da montanha. Ali é o encontro entre o homem e Deus. Monte é isso. É encontrar-se com Deus. Ninguém vai para o monte pedir nada a Deus. Você vai para o monte se entregar e escutar o que ele tem para você. Moisés não foi para o monte pedir nada a Deus. Jesus, quando ele se retirava à parte, era para orar ao Pai. Fortalecimento espiritual, não era pedido. Escolhas, mudanças, transformações aconteceram em Jesus, ele orando no monte. É orando no monte que Jesus separa os 12. Passou a noite em oração. O que Jesus está fazendo? Conversando com Deus. Para saber a vontade de quem? Orando no monte,
E depois de despedir a multidão, Jesus passa 12 horas lá no monte orando. E é de cima do monte que ele vê os discípulos lá no barco remando sem força. E ele desce para ajudar. Então, se quer uma ida ao monte, o povo hoje sabe o que é. Então se torna um monte de gente na igreja sem esperança futura. Sem lembrar-se de que esta vida aqui é passageira, está se acabando, vai mudar. E muito em breve, tá? E muito em breve, nós estaremos nos céus com Cristo na glória. Não dá para brincar de ser crente. Nunca foi tempo, nunca é tempo e nunca será tempo. Tá bom? Então Cristo está voltando. Então o responsável pela EBD são vocês. Por descortinar, eu estou puxando um ponto, mas vocês podem ir por vários aí, com certeza. Cada um vai ser atraído, puxado aí pelo que o Espírito Santo iluminar. Mas eu quero deixar só uma pontuação aqui para vocês. Se vocês chegarem na EBD amanhã, citando aí sinais da vinda de Cristo para arrebatar a igreja, sinto muito dizer, mas vocês todos estão mentindo. Tomou um choque, né? Mentindo por quê? Peraí. Você vai pegar lá Mateus 24. Você vai começar a citar meio mundo de coisa que está ali escrito. E nenhum daqueles sinais ali é da vinda de Cristo. Nenhum daqueles sinais ali é do arrebatamento. Tá? Então, muita gente está confundindo sinais aí da vinda de Cristo em glória, quando ele aparecer para todo o mundo, com o dia do arrebatamento da igreja. Meu irmão, o dia do arrebatamento da igreja, será que dia? Ninguém sabe o dia nem a hora. E aí, como é que você diz para alguém que existem sinais para a vinda de Cristo, se ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora? Se houvesse sinais, tá entendendo? Haveria dia e hora, irmão. Então presta atenção nisto. O que existem ali são sinais da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, em que será intensificada as pragas que Deus enviará, aí João 3,36, Evangelho de Jesus Cristo, sobre os filhos da desobediência, sobre quem ficou aqui, sobre quem não foi arrebatado, e todas aquelas pragas ali de Apocalipse do capítulo 6 até o 18. Tudo aquilo ali é escatologia, arrebatamento da igreja. Tá certo? Então, precisa aprender isto. Não existe sinal nenhum que aponte a vinda de Cristo. Ah, irmão Noel, mas está escrito lá. Ai, virão falsos profetas. Quando está escrito isso? Surgirão muitos em meu nome. Isso aí quer dizer o quê? Eu vou lhe dizer o seguinte: a vinda de Cristo é descrita pelo próprio Jesus em dois momentos da Bíblia. O primeiro momento é quando Jesus diz o seguinte. Não vou ler o texto, que todos vocês são professores, vocês têm por obrigação de saber. Lucas 17, Jesus diz isso. Em Mateus 25, Jesus diz isso. Mateus 24, Jesus diz isso. Quando ele diz o seguinte, olha, tudo isso que vocês vão ver aparecendo são começo de dores, princípio de dores. Porque naquele dia e hora, ou daquele dia e hora, ninguém sabe. Naquele dia, qual dia? O dia da vinda. Mas naqueles dias surgirão falsos profetas, guerras, rumores de guerra, terremotos. Veja, não tem mais nada a ver com o dia do Senhor. São dias comuns, normais. Lá se vai a pancada para você raciocinar e prestar atenção no que Jesus disse. Eu vou ler o texto aqui, vou colocar na tela para você aprender a explicar sobre o arrebatamento da igreja. E muita gente que fica pregando a empulhação aí porque aprendeu aí nos podcastzinhos aí, você nunca leu o texto. Aí eu que aprendi, que eu li um livro de escatologia, de fulano de tal, de Beltrano. E a Bíblia, negão, tu já leu? Hein, irmão? Hein, irmã? Tem que levar a sério, irmão. Você tá falando da vida de Cristo?
você pode desviar uma pessoa a vida inteira da verdade. Tá? Vou explicar para vocês. Olha, não existe sinais da vinda de Cristo. Jesus vem no dia que ele quiser e na hora que o Pai determinar. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho. Ele disse isso estando na terra. E hoje, irmão Noel, ele sabe, mas ele não quer saber. Tá? É como se alguém sentasse numa reunião comigo e ele fosse o líder e eu o vice-líder. E alguém me perguntasse, e aí, o líder resolveu o quê? Só que tava nós dois na reunião. O líder resolveu o quê? Não, ele é quem sabe. Ele sabe o que está fazendo. Não se preocupe não que ele sabe o que está fazendo. Na hora certa você vai saber. É isto que Jesus está dizendo. Na hora certa vai acontecer. Eu não quero saber, eu não sei, não quero saber. Isso eu destinei ao Pai. Lembre que Filipenses 2 diz que existem atributos que Jesus abdicou, de não querer ser igual ao Pai. Existem atributos que foi dado só ao Espírito Santo, convencer o homem. Ele vem, lança a palavra, o Espírito vai, trabalha na palavra e convence o homem. E o Pai leva para o céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então preste bem atenção nisso. Tem muita gente aí na igreja aí, muitos anos aí, e nunca leu sequer um texto sobre o arrebatamento da igreja, e depois me dizer que é crente. E crente salvo com esperança na vida. Eu digo, rapaz, pelas barbas de Arão, irmão. Vamos lá para o texto. Veja aí na sua tela, Lucas 17. Lucas 17, 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 17, versículos 20 a seguir. Ó, Jesus está ensinando para os fariseus, tá certo? Aí, depois da questão dos 10 leprosos e tal, Jesus explicando para os fariseus como é a vinda dele. Veja, presta atenção nisto, para tu não falar besteira amanhã na EBD. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, letra maiúscula, lembra que eu falei no início, tinha que ser letra maiúscula? Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Acabou. 200 milhões de pregações aqui já foi. Porque os sinais da vinda, porque os sinais da vida, porque terremoto, porque furacão, porque corrupção, que não sei o que, bebê, foi tudo balela. Tudo conversa fiada de crente que vive no Brasil e acha que o Brasil é a palmatória do mundo. Se tu morasse na Romênia, que não tem terremoto, não tem furacão, não tem maremoto, o povo é rico, não morre quase ninguém, não tem violência, tu ia dizer que Jesus vem ou não vem? Hã? Jesus não vem para a Romênia porque na Romênia não tem isso? Tá dentro? Se você morasse, por exemplo, nos Estados Unidos, que o mundo está vivendo de vento em popa. Se você morasse na tribo Xingu, dos quintos dos Infinca, que não acontece nada, o que é que acontece numa tribo, irmão? Jesus não vem para aqueles índios, não? É para julgá-los? Não, é? Você está entendendo? Jesus não depende de sinais para vir buscar a igreja, porque Jesus não precisa de sinais. Jesus precisa de uma igreja que esteja esperando ele. Você está esperando ele? Ou está preocupado com os sinais? E se daqui para frente tudo melhorar? Porque você está orando pelo país, não está? E a oração do justo pode muito seus efeitos, não é isso? Então digamos que o Brasil começa a mudar radicalmente. Eu acredito que isso pode acontecer. Não tem mais corrupção, não tem mais guerra, não tem mais fome, não tem mais PCC, não tem mais comando vermelho, não tem mais nada disso. Deus fez uma repaginação, né? Ele vai deixar de vir porque o Brasil deu uma melhorada, é? Muito pelo contrário, filho de Jesus. Ah, meu irmão Noel, mas pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriará. E tu tá me dizendo que o amor tá esfriando, é? É isso que você tá me dizendo? Você tem certeza do que você tá dizendo, que o amor tá esfriando? Pelo contrário, o povo tá casando até com o tamanduá bandeira. Tem gente lutando para casar com um homem. Ou um homem lutando para casar com outro homem, uma mulher lutando para casar com uma mulher, gente querendo casamento grupal, até com animais, tem gente casando com animais. Isto é amor ou desamor? Tá entendendo a situação? Ah, irmão Noel, mas aí nós estamos agora vendo a questão do aborto, é o fim dos tempos. Quando foi que não teve esse negócio de aborto? O caso de tá votando uma lei, deixando de votar, o povo vai deixar de abortar? Tu acha isso mesmo? Porque eles querem aprovar o aborto, não está tendo aborto o tempo todo, não, é? Você está vivendo de sinais do mundo?
Quando Jesus disse que não haverão sinais, daquele dia ninguém sabe, meu filho. Isso não é sinal da vinda de Cristo, não. Jesus pode vir se aprovarem o aborto ou deixar de aprovar. Jesus pode vir quando tiver uma pandemia ou sem pandemia. Aí passou a pandemia. Não disseram que Jesus vinha durante a pandemia? Cadê Jesus que não veio? Porque isso não tem a ver com Cristo. São sinais mundanos, irmão. O povo não entendeu ainda. Não é Jesus que está dando esses sinais. Isso são sinais do mundo. Isso são coisas mundanas. Os sinais que Jesus apresenta em Mateus 24 é depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja estiver com Cristo no céu, quem ficar na terra passará por tudo aquilo. Com maior intensidade. Porque tudo aquilo que acontece ali já vem acontecendo hoje. Meu irmão, quando foi que não teve guerra, fome, terremoto, tribulação, peste? Quando foi que não teve? Me fale aí, me mostre uma época que não teve. Porque só tinha Adão e Eva no paraíso. Começou o erro, o pecado. Tinha pecado. Depois da dispensação da inocência, veio a consciência. Só tinha 4 pessoas no mundo. 2 dentro do jardim foram expulsos para fora. Aí fizeram mais 2, 4 fora. Deus lá dentro, 4 fora. Adão e Eva se apartam para um lado. Caim e Abel começam a trabalhar na terra. Só tem 2 pessoas no campo. Um matou o outro. Isso não é guerra, não? Isso não é destruição, não? Isso não é morte, não? E depois dali só veio degringolar. Quando Deus destruiu o mundo em Gênesis 6, né, a partir de Gênesis 6 ali, quando relata, o mundo estava uma baderna. E depois de que Noé sai da arca, o próprio Noé começa a baderna. Toma um ovinho, sem saber o que é, e começa a amaldiçoar seus filhos. Dali recomeça a maldição de novo. Aí Deus decide que somente enviando o filho dele para salvar, porque todos são pecadores, destituídos estavam de quê? O mundo sempre vai ser mundo, eu falo sempre isso. Meu irmão, isso não vai mudar. Você que não trabalhe não, que não coma, que não vista, que não faça sua faculdade, que não estude, para ter uma vida melhor aqui embaixo, que você vai viver outra vida não, viu, meu filho? Levanta dessa cadeira, tira os pés do sofá, meu irmão, e vai estudar. Vai correr atrás, vai cavar uma valeta, vai limpar um quintal, vai fazer um curso, uma faculdade, um doutorado, um Diogo desse aí, meu irmão, e vai viver tua vida, vai abrir tua empresa, vai casar, vai ter filho, vai sonhar. E sempre lembrando que ele pode vir a qualquer momento. Se você casar, se você não casar, se você estiver com as pernas em cima do sofá, se o mundo melhorar ou piorar, se tiver Papa de Roma, se tiver presidente da República, se estiver no meio de uma guerra atômica, não interessa o que aconteça. Jesus disse que daquele dia, ora, ninguém sabe por quê. Porque não haverá sinais. Aí aqui vai um ponto, viu? Aqui vai um ponto. Versículo 20, ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quer dizer, ninguém vai perceber. Não vai ter como a pessoa descobrir. Aí ele diz, nem dirão. Ninguém vai dizer, olha ele aqui, olha ele ali. Porque eis que o reino de Deus está entre nós. Aí o Cristo falando dele, que fundou a igreja, e que o reino de Deus a igreja é a extensão do reino de Deus. Onde a igreja estiver, o Cristo virá buscar os seus, e ali será o reino de Deus, certo? E disse aos seus discípulos, agora ele já mudou, respondeu o fariseu e disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Quer dizer, a coisa vai apertar para muita gente. Vocês vão desejar ter esses dias aqui, mas os dias... E dir-vos-ão, ele aqui, ele ali, não vá e não os sigais. Tá entendendo? Vão começar a dizer, olha, Jesus está voltando, é o reino de Deus. O arrebatamento é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Aí cai na história que Pedro disse, é porque desde o dia do tempo dos meus avós que dizem que Jesus está voltando e nada dele voltar. Lógico, estão pregando errado. Porque Jesus vem para mim e para você, independentemente de ser coletivo, todos nós juntos, ou se hoje eu deitar, dormir e não acordar. Se ele decidir não me sustentar mais aqui embaixo,
eu vou acordar com ele na glória. Quem vai comigo? Amém? Tá entendendo a situação? Então, vivo fisicamente aqui, ou morto aqui, eu estarei vivo com Cristo na glória. E eu serei arrebatado. Um dia. E se for hoje? Bem, podia ter sido ontem, o ano passado, há 1000 anos atrás, há 500 anos antes do Brasil ser formado. E aí? Não tinha você, não tinha eu. Ele ia deixar de vir? Como ele pode deixar para vir daqui a 1 bilhão de anos? E aí, irmão? Você vai dizer o quê? Ele não cumpriu as promessas? Qual a promessa? Ele não fez promessa de que você saberia dia e hora, nem que ele daria sinais. Você é que está se iludindo. E esses pregadores aí, modinha aí, que ficam inventando um bocado de coisa, que nunca leu a Bíblia. Eu não tô falando de ir para uma faculdade estudar, não, irmão. Tô falando de ler, examinar e deixar o Espírito Santo lhe induzir. Tá? Dia e hora ninguém sabe por quê. Porque esse dia e hora não está projetado como o ser humano projeta. Não, tal dia eu vou. Não é isso. É o dia que Deus decidir. Quando ele decidir que isto aqui tudo já tá fedendo as narinas dele, tá ruim demais, ou quando ele decidir que tá bom demais e que é hora de buscar o povo, ou quando ele decidir que não tá nem lá nem cá, a vontade é dele. Ah? Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu, do oriente, né, até a outra, para o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Como vai ser? Como relâmpago. E aí, você sabe onde começa o relâmpago, filho de Jesus? Hã? E onde termina? Hã? Um relâmpago dá sinal de que ele vai começar? Olha, agora vai relampejar. É agora, olha, é agora. Você não sabe. E mesmo num dia de trovoada, pare para pensar. Você acha que ele vem de cá? E ele vem de cá. E tudo que você escuta é só o barulho depois do relâmpago chamado de trovão. E o povo tem medo do trovão. Mas o relâmpago já passou. Então o relâmpago passou que você nem viu. Tchau, já foi. Rapidinho assim. E aí ele deu sinais. A Nicodemos ele disse no capítulo 3 do evangelho que João escreveu. O evangelho de Jesus. O vento sopra de onde quer, Nicodemos. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O nascido do Espírito é assim. É assim que o Espírito Santo trabalha. Sem dar sinais da vinda dele. É uma surpresa para o mundo. Mas para nós não é surpresa, irmão. Para nós é esperança. Porque eu aguardo Jesus para hoje, para agora. Eu estou bem, você está bem. E se eu estiver mal, se você estiver mal, se alguém estiver doente, se alguém estiver são, ele virá hoje. Quando eu acordar amanhã será hoje. Depois da manhã, quando eu acordar na segunda-feira pela manhã, eu vou bater no peito e vou dizer, ele vem hoje. Terça-feira eu vou dizer hoje, quarta-feira, porque ele vem para mim, como Paulo disse. Primeiro ele vai arrebatar os mortos, 1 Tessalonicenses 4, e os mortos ressuscitarão primeiro, porque nós não vamos preceder os que dormem. Seria injusto nós passar na frente deles, mas no abrir, piscar de olhos antes da última trombeta, seremos transformados, arrebatados, juntos com eles, e nos encontraremos com eles nos ares. Tá certo? Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Nossa esperança é essa. Não é dia e hora, não é sinais de tempos, irmão. Nossa esperança não depende de sinais de tempo. Nossa esperança é Cristo, não é sinal nenhum. Tá bom, irmão? Tá certo? Tá ou não tá bom? Pois bem. Ah, não, porque as coisas estão ruins assim mesmo. Porque a Bíblia diz que são os fins dos tempos. Meu irmão, no início dos tempos também era assim. Tu acha que o mundo já melhorou em quê, irmão? Pra quem? Política sempre teve corrupção. Sempre teve feito ladrão. Sempre a gente teve feiticeiro. Sempre teve macumbaria. Sempre, tudo isso do início do tempo. Presta atenção. Até o final dos tempos que a gente considera ser hoje. Sempre existiu de igual modo. O mesmo modelo que o diabo trabalha. É o mesmo modelo, vem geração e vai geração, vem geração e vai geração. E isso não vai mudar. Tá certo? O que dá para mudar é minha vida. Eu dá para melhorar minha vida. Eu mudar, eu ser melhor, eu ser mais santo. E eu me adaptar a este mundo. Jesus disse na oração dele em João 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. E santifique-os na verdade, porque a tua palavra é
A verdade, João 17, 17. Eu nunca leu isto. Você não vai sair desse sistema. Você não vai sair, não vai tirar os pés daqui antes de ser arrebatado. Mas você vai ser guardado aqui. E no mundo tereis aflições. Ele nunca prometeu coisas boas. No mundo tereis aflições. Ele disse isso há 2000 e quantos anos atrás? 2024 anos atrás, se contar pelo histórico. 2000 anos atrás, Jesus disse aos discípulos, irmão. Para terminar esta aula, que já ficou muito grande, ele diz: porque como relâmpago ilumina, né, de um lado para o outro, assim também vai ser o Filho do Homem no seu dia. No dia do arrebatamento vai ser assim. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Veja, ele está falando do arrebatamento dele e está falando ainda da morte. Olha, a morte de Cristo foi há tantos anos atrás e ele já está falando do arrebatamento. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como foi no dia de Noé? Vamos lá. Se matavam, não é isso? Cheio de bomba atômica, não é isso aí que está descrito aí? Hã? Todos brigavam, o mundo vivia em pavor, hã? Os poderes do céu foram abalados, né? Pandemias de peste e fome, olha aí. É isso que está escrito, filho de Jesus. Filha do Senhor, serva do Deus vivo, servo do Deus vivo. Está escrito o que aí, meu irmão? Que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de quem? De Noé, né? E tu acha que nos dias de Noé estava ruim, era? Estava ruim, era, pro mundo? Pergunte a alguém do mundo se ele quer sair do mundo. Chama a pessoa do mundo, vai ver cá a tua vida. Não, minha vida, não, que nada, eu quero ser crente agora não, minha cachaçinha, meu. A época de São João agora, meu licor, que eu não vou pra igreja não. Licorzinho, carninha assada, falta uma coisa, o governo empurra auxílio emergencial, o mundo tá de vento em popa, filho de Jesus. O cara tá doente, tem um plano de saúde, se interna. Tem rico aí fazendo até transplante de coração, como eu não sei. Vocês não estão entendendo a situação? O mundo sempre vai ser mundo. E você que é crente, bota sua barba de molho, porque o mundo vai estar assim, ó. Isso quem tá falando é quem aí, irmão? Jesus. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Noé ficou 120 anos fazendo a arca. Noé nunca pregou para ninguém, presta atenção nisso. A Noé pregava, que Noé pregava, o povo não queria entrar na arca. Que conversa é essa? A arca foi feita para Noé e sua família, se quisesse entrar. Meu conceito é contigo e com sua família. Não é para o mundo. O mundo tem que se converter e fazer cada um sua arca. Aleluia. O mundo tem que se converter para cada um construir sua arca. E a arca ali aponta para Cristo. Tá certo? Cada um tem que fazer sua parte, que é a salvação individual. Noé leva o povo para a arca porque Noé e sua família estão construindo uma só arca. Então eles são salvos porque todos eles estão imbuídos no mesmo plano da salvação. Tá entendendo? O mundo não quer ser. O mundo não vai nunca querer Cristo. Aprenda isso. Então Noé não saiu de casa em casa. Vamos. Não. Negativo. Ló tentou fazer isso. Vamos, bater na porta, vamos. E os anjos disseram: meu filho, tchau, vamos embora. Pegou pela mão, arrastou ele de Sodoma. Senão ele também fica. E Jesus disse: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você tem que lutar por você e por sua vida. Tá? E como nos dias de Noé aconteceu, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias. Dias de Noé, tempos em que Noé passou construindo a arca. Tempo de vida que ele passou, seus 500 anos antes de entrar na arca. Mais seus 120 anos fazendo a arca. Mais um ano, um mês e um dia dentro da arca. E depois da arca. Enquanto Noé não viveu, são dias de Noé. Enquanto Noé não morreu, são dias de Noé. O Filho do Homem virá, arrebatará a sua igreja. A grande tribulação acontecerá, que é o dilúvio sobre toda a terra.
E o dilúvio não vem para os crentes, sabe por quê? Não, irmãos, a igreja nunca foi livre do Coliseu. A igreja nunca foi livre das covas dos leões. A igreja foi perseguida, a igreja foi morta, a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja primitiva foi assim, foi assado. E a igreja de hoje não ficará impune, porque seria injusto com os demais que já morreram. Não, a igreja também terá que passar pela grande tribulação, porque é isso de conversa fiada, rapaz. Tu aprendeu isso aonde, espírito de engano? Em Efésios 5, Paulo diz o seguinte: Cristo é o esposo da esposa chamada igreja. E aqui está o mistério. Paulo diz: assim como Cristo amou, velou, se entregou pela igreja, purificou, limpou para entregar a Deus santa, imaculada e irrepreensível. Não é maculada, não é junto com o povo da ira. A grande tribulação é o ódio do Cordeiro, o ódio de Deus, porque não aceitaram Cristo. A raiva de Deus contra os filhos da desobediência que continuam sem aceitar Cristo como Salvador. A raiva de Cristo não é contra a igreja. A raiva de Cristo é contra os filhos da desobediência, que todo dia você está dizendo: Jesus te ama, vem para a igreja, infeliz, vamos para a igreja. Não, porque isso, porque... Então, chegará um dia em que Deus derramará sua taça, seus selos, suas trombetas serão tocadas. E aí, que eu deixo para outra aula de escatologia, né? Se você quiser um curso completo, eu dou o curso completo, tá bom? Da Bíblia completa, de Gênesis e Apocalipse. Você pode me procurar no grupo aí, tá certo? E a gente conversa. É baratinho, custa R$60 por mês. Durante 2 anos você vai ter um curso completo da Bíblia, explicada versículo por versículo de Gênesis e Apocalipse. Garanto que você nunca vai se arrepender, tá? Então veja: comiam, bebiam nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento. Comiam e bebiam. O que é que o mundo hoje mais ama fazer? O sonho do povo hoje é ter uma festa para fazer o que lá? Orar? Rezar? A festa é para São João, mas o povo estão rezando para São João? A festa é para São Pedro, o povo está rezando para São Pedro, tá? Então todo mundo dentro da igreja. Ainda tem os velhinhos lá, as senhorinhas que estão lá dentro da igreja, que compreendem o evangelho pregado pela igreja católica, e eu respeito muito isso, certo? Que são realmente católicos e que depois dali acabou a missa, vai para casa. Mas a maioria pegou aquela tradição que não é nada de católico, de acender fogueira, nada a ver, irmão. Isso aí com a igreja católica não tem culpa nenhuma disso. É que o mundo se atrelou tanto que hoje ele já não tem como mais mexer. Fizeram um ecumenismo. Então, pontuando, o mundo hoje quer comer e beber. Justamente o que Jesus disse: não fique preocupado com o que comer e o que vestir. Quer dizer, isso é preocupação mundana. Ele só vive em prol disto. Só em prol disto. O que tem de errado em comer e beber? Aqui já não estou falando mais de bebida alcoólica, tá bom? Bebida alcoólica tá erradíssimo. É safadeza, tá? É coisa das trevas mesmo, coisa do demônio, tá? Tirar a sua sanidade mental, já que o culto é racional, deixar você alegre em delírio, lhe tirar do seu natural para você em si mesmo sentir-se fora de si. Isso é demônio puro, tá bom? Tá certo? Diga-se de passagem, quando a pessoa bebe ou usa droga, ele fica tão fora de si que ele começa a ter visões sobrenaturais. Quem nunca ouviu dizer que viu demônios, que viu isso, que viu aquilo, porque está em transe, está fora de si. Ali está entregue a qualquer divindade, a qualquer demônio. Jesus não quer isso. Nosso culto é racional. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas, pontuando, o cara que sai para trabalhar... Só trabalha, come e bebe. Trabalha, come e bebe. Trabalha, come e bebe. Nunca vai num culto. Nunca busca Deus. Nunca aceitou Jesus como Salvador. Não se batizou. É isto que Cristo está explicando aqui. O ato que qualquer um faz, como animal faz, comer e beber. Aí tem um ponto, a vírgula ali. Casavam e davam-se em casamento. O que é isso? Somente desejo carnal.
Tem alguém indo para o culto, para a sinagoga? Digamos que Jesus estiver falando para os judeus. Tem alguém indo para a sinagoga aí nesse tempo? Não tem, né? O que o mundo faz hoje? Só isso, né? Fornicação, um adultério, casar-se. Casar-se é o cumprimento mesmo aqui, ó, aliançazinha, tá? A pessoa foi lá no cartório, assinou, né? Aliançou, se casou, beleza. Ponto. Só que diz aqui que casavam entre macho e fêmea? Não diz. Hoje estão lutando pelo casamento homoafetivo. Casaram. Estão casando. Mas isso quer dizer que Deus está se agradando? Não. E alguns que nem isso fazem, dá-se em casamento, quer dizer, se junta, amancebar. A palavra certa é amancebar. É unir-se, fazer união estável. Fornicação, irmão. Fornicar não entra no reino do céu, não. Tá? Jovem que namora, que fica o tempo todo e que faz e acontece, tá erradíssimo isso aí. Você não vai ser arrebatado, não. Quero que me prove na Bíblia, onde é que Deus aceita uma pessoa em estado de fornicação entrar pelas mansões celestiais. Você acha justo uma pessoa como Jesus, como João, como José, abdicar dos seus pecados e para entrar no céu e você querer entrar com seu pecadinho? Bagagem não chega não, filho. Até o dia em que Noé entrou na arca. Veja, tem o mundo comendo, bebendo, casando. Tá? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E Noé fazia o quê? Construía a arca. Noé antes viveu junto com eles, antes do projeto do plano da salvação na arca. Viveu junto com eles, mas não comia e bebia junto com eles. Tá? Ele tinha o casamento dele, o único casamento com a esposa dele. E ele não vivia em fornicação. Por isso que Deus o chama para fora do mundo, estando com os pés ali, mas construindo algo que está no mundo, mas não é do mundo. Oh glória! Está no ambiente físico, mas será suspenso pelas águas. As águas que virão para levantar, glória a Deus, o crente Noé e sua arca e sua família, as águas que virão para levantar ele, tirar ele de baixo para cima, é as mesmas águas que virão para o ímpio para matar um por um. Mesmo tempo, mesma estação, mesmo estado, mesmo ambiente. Só que na arca, nenhuma gota d'água entrou. Se Jesus está falando da vinda dele, o arrebatamento da igreja, essa suspensão da arca, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei. Poluei no alto retiro. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Porque ele me amou. Tá? Pois aquele que habita os esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não diz o Salmo 91, não diz isso? Então, veja bem. O justo Noé e sua família será suspenso na arca. Salvo em glória. Estou falando de escatologia porque a lição fala de escatologia. Então tem que explicar o que é escatologia. Certo? Então Noé é salvo nesses dias. E veio o dilúvio e consumiu quantos? Todos. Todos foram apanhados pela tribulação do dilúvio, que é lançado fora, né? Que é lançado fora da arca. Tá certo? Consumiu a todos. Aí agora vem. Como também da mesma maneira, né? Do mesmo jeito, nos dias de Ló. Aí vem, ó. O mesmo prazer. Comia e bebia. Primeiro Deus falou sobre o mundo todo. O tempo de Noé tinha 9 bilhões de pessoas no mundo. Depois veio Ló. Cidade aparentemente pequena, só que são cidades vizinhas. Não foi só Sodoma e Gomorra. O restante que tinha também foi junto. Tanto que Ló corre para Zoar com medo. Leia lá, isso Gênesis 19, tá bom? Então, como também da mesma maneira, local, tribulação local, juízo de Deus contra os ímpios locais. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, agora já vem aqui, ó. Compravam e vendiam. A economia está de vento em popa, pai. Hoje existe uma tal de Organização das Nações Unidas, ONU, que eles controlam até a quantidade de alimento que você deve comer em casa.
Se a Anvisa colocar lá que você não pode comer mais de uma gota de sal, ah, meu irmão, tem restaurante que você chega e tem a taxa de açúcar agora, taxa de sal. Você vai beber uma coisa, lá tá escrito lá quanto de açúcar tem por lei, quanto de sal tem, quanto de proteína, carboidrato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os comércios do mundo são assim. O Brasil exporta soja e aí compra outra coisa, né? Os Estados Unidos compra petróleo e aí vende arroz, né? Uma suposição. A Ucrânia nos vende fertilizante para nós e nós vendemos para ele o milho. O mundo inteiro comprando e vendendo. O que dá dinheiro hoje? Comprar e vender. Então a economia não tinha nada de errado. Não teve um colapso, explodiu uma bomba, uma guerra, tava uma pandemia, eita, que ninguém saía de casa, tava um lockdown. Gente. Tava tudo normal, rapaz. E quem aí não já pregou errado? Porque vai ter que acontecer isso e aquilo outro. E não vai acontecer bulhufas nenhuma. Vai ser um dia comum. Porque o mundo sempre vai ser mundo. E, mano, aí se no dia tiver estourado uma guerra, deixou de ser mundo? Não. Numa guerra a pessoa vende, come, bebe. Tem casados na guerra? Hã? Tem pessoas que quando tá perto da guerra, que ele é alistado pra guerra, eles casam, se alianciam. Tá entendendo? Não vai mudar nada. O mundo sempre vai ser mundo. Vendiam, plantavam e edificavam. Não era só o comércio que estava tudo bem, não. Plantio e colheita. Não teve fogo. Tá entendendo a situação? Não teve estrela caindo no mar. Ali é outra história, Apocalipse, tá? Veja, tava tudo normal, irmão. Então eu vou encerrar aqui porque a aula já ficou muito grande. Mas eu coloquei isso aqui para vocês compreenderem o que para não falarem besteira. Depois dizer, não, eu tava ensinando assim. Não. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, veja, Noé não saiu daquele lugar, Deus o tirou. A arca foi suspensa pela água, Deus tirou ele dali, ele foi parar no Monte Ararat. 1 ano, 1 mês e 1 dia depois dele entrar na arca, o ano inteiro ali, 1 mês e 1 dia, Deus manda ele sair. E é Deus quem fecha por fora com a chave. Ló é diferente. Ló, Deus tira Ló. E assim que Deus tira Ló, meu irmão, aí choveu do céu fogo e enxofre. E consumiu quantos? Todos os que ficaram. Esse é o arrebatamento da igreja. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tá certo? Então, fiquem com essa aula em nome de Jesus e vamos para EBD, viu? Ensina o povo aí para EBD. Vamos bombar essa EBD aí. Vamos incentivar o povo.